Oi, pessoal do nono A, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de volta para fazer a correção dos nossos exercícios de matemática da nossa apostila 4 do capítulo 31, Vistas e Perspectivas, da página 300 a 311. Observe o desenho do paralelepípedo ABCDPQRS em perspectiva em que foram adotados a reta H como linha de horizonte e F como ponto de fuga. F como ponto de fuga, H como linha de horizonte. Identifique todas as arestas do paralelepípedo que são paralelas às retas AP. As retas AP no desenho. Essas arestas são representadas sobre linhas paralelas? Sim, as arestas estão representadas sobre retas paralelas, tá? Por exemplo, ó, a gente tem AP, quem que está sobre a AP? O BQ, o CR e o DS. Sim, as quatro arestas são representadas no desenho sobre retas paralelas. Identifique todas as arestas do paralelepípedo que são paralelas às retas AB. No desenho, essas retas estão representadas sobre linhas paralelas. Vai ser quem? Vai ser CD, PQ, olha aqui, e RS, que está aqui. Sim, as quatro arestas são representadas no desenho sobre retas paralelas. Ainda olhando a figura. Identifique todas as arestas do paralelepípedo que são paralelas às retas AD. No desenho, essas arestas estão representadas sobre linhas paralelas. Cadê o AD? O AD está aqui. Quem que é? É o BC, que está aqui, o QR, que é essa aqui, e o PS, que é esta aqui. Ah, não, as quatro arestas não são representadas no desenho sobre retas paralelas. As retas sobre as quais elas estão desenhadas encontram-se no ponto F. Elas vão se encontrar todas aonde? Em F. O que se pode concluir sobre a perspectiva de um ponto de fuga? Na perspectiva de um ponto de fuga, as linhas paralelas horizontais paralelas à linha do horizonte e as linhas paralelas verticais mantêm paralelismo na representação. Já as linhas perpendiculares à linha do horizonte e as linhas verticais, que são paralelas em si, são representadas sobre retas que se interceptam em um ponto, o ponto de fuga. Considere a representação do paralelepípedo do item 2 para responder às perguntas a seguir. Na situação retratada no desenho, os olhos do observador estão acima ou abaixo do paralelepípedo? Está acima da caixa, pois é possível enxergar a sua face superior. Na situação retratada no desenho, os olhos do observador estão à esquerda ou à direita do paralelepípedo? Olhando de frente para o paralelepípedo, para a face ABQP, o observador está à esquerda. Descreva a relação existente entre linha do horizonte e a posição do objeto representado em um desenho em perspectiva. Se o objeto está posicionado abaixo da linha do horizonte, então ele é visto de cima pelo observador.
Se o objeto está posicionado acima da linha do horizonte, então ele é visto de baixo pelo observador. Isto ocorre porque os olhos do observador encontram-se sobre a linha do horizonte. Descreva a relação existente entre o ponto de fuga e a posição do objeto representado em um desenho em perspectiva. Se o objeto está posicionado à direita do ponto de fuga, então sua parte esquerda é vista pelo observador. Se o objeto está posicionado à esquerda do ponto de fuga, então sua parte direita é vista pelo observador. Uma pilha de caixotes cúbicos, todos idênticos entre si, foi representada em perspectiva com um ponto de fuga. Quantos caixotes no total contém essa pilha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lá atrás, os 7 que a gente não vê, né? Então, 7 caixotes compõem a pilha. B. Usando régua, encontre o ponto de fuga do desenho. C. Usando régua e esquadro, trace a linha do horizonte que foi adotada pelo desenhista. Após a realização do item B e C, observa-se a seguinte figura. Tá vendo? Tracei todas as linhas até chegar no ponto de fuga e tracei a linha horizontal H. Note que, para encontrar o ponto de fuga F, basta prolongar as linhas paralelas representadas no desenho. E a linha do horizonte é a reta que passa pelo ponto F e é paralela à reta horizontal. Certo? Então, ela é paralela a essa reta horizontal aqui, ó. Desenhe as vistas ortogonais da pilha de caixote, considerando que a parte pintada do roxo na figura corresponde à vista frontal. Então, ó, aqui a vista frontal, vista lateral e a vista superior. Considerando as perspectivas utilizadas pelo desenhista, desenhe mais um caixote na pilha, que esteja apoiado na face pintada de verde de um dos outros caixotes. Então, vamos lá, ó. O desenho com o novo caixote deve ficar como ilustrado abaixo. Ele vai estar aqui. Observação. Algumas linhas do desenho horizontal não seriam mais visíveis, pois o desenho do novo caixote com o desenho do novo caixote. Porém, optamos por mantê-las, pois o aluno não teria como apagar parte do desenho original do caderno. Então, não teria como apagar, então eles deixaram manter, mas não daria para a gente ver mais. O retângulo ABCD é a reprodução de uma parte de um piso formado por lajotas quadradas com diferentes decorações. Vamos lá. A figura a seguir foi feita uma representação em perspectiva do retângulo ABCD, em que H é a linha do horizonte e F é o ponto de fuga. Os pontos P e Q dividem o lado AB em 3 partes de mesma medida. E M é o ponto médio do lado AD. Usando régua e esquadro, divida o retângulo ABCD, representado em perspectiva nas 6 lajotas quadradas que o compõem. Então, tá aqui, ó. Se isso aqui é o meio, eu tracei aqui e tracei esse linha P e a Q até encontrar o meu ponto de fuga. Reproduza na representação em perspectiva as 2 decorações com formato de losango. Descreva no espaço abaixo a estratégia utilizada.
Na representação dada no enunciado, os vértices dos losangos coincidem com os pontos médios dos lados dos quadrados. Assim, basta determinar esses pontos médios na representação em perspectiva. Vou achar esse ponto médio de AM, esse ponto médio, o ponto médio, todos os pontos médios e vou fazer o losango. Para a figura não ficar excessivamente poluída, omitimos as linhas tracejadas que se encontram no ponto de fuga. Ele apagou aqui para não ficar poluído. Como você acha que deve ser o formato do círculo que decora uma das lajotas em sua representação em perspectiva? Discuta uma estratégia para construir essa representação. Em perspectiva, o círculo é representado como uma elipse oval. Para construí-lo, tomamos os pontos médios dos lados do quadrado, no qual ele está inscrito, e ligamos os pontos obtidos por meio de uma linha curva, construído à mão livre. Achei o ponto médio daqui, aqui, aqui e aqui e construir com a mão livre. Bem, pessoal, por aqui eu finalizo a correção desses exercícios. Qualquer dúvida que ainda surja, vocês podem me mandar um e-mail para que eu possa esclarecer as dúvidas de vocês, está bem? Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!